Pessoal, nessa segunda parte, eu retomo segunda parte da nossa segunda videoaula teórica, hoje dia 2 de fevereiro, eu retomo essa imprescindível passagem da Ilíada, livro 2, para vocês que estão lendo em outra edição, concentrem-se nos versos 110, 115 aqui, tá? E 116, né? Onde está a frase, não há como fugir ao que o Deus decide, né? É muito importante porque a gente discutiu isso na última aula, né? E uma colega, se eu não me engano, colocou assim, eu não vou me lembrar o nome, eu peço desculpas, mas numa intervenção, né, de uma colega, foi perguntado, bem, mas se ele sabia que estava sendo enganado, por que ele não agiu diferente? Porque isso não é facultado a Agamenon, tá? Essa é a problemática da construção dessa personagem, né? Ele não é ignorante do que está acontecendo, né? Ele reconhece que há um engano, ele não sabe qual é, tá? Ele sabe unicamente o seguinte, olha, né, se está me enganando, isso indica que terei que sofrer, né, terríveis dores, né? Então ele vai dizer isso aqui, né, que ele vai espalhar mácula, né? Ele vai, e logo depois vem até um sinal, um signo, né, adiante aqui, que Agamenon então olha um evento bastante misterioso, enigmático, na verdade, o termo é esse, né, de uma serpente que come as aves, então Deus depois a mata, come 9 aves, né, 8 filhotes e a mãe, e aí está, né, a sina dos argivos de lutarem durante 9 anos, e aquilo é muito terrível, porque, né, se você pensar que Zeus está tramando engano, e que esses enganos necessariamente surtirão algum tipo de sofrimento para os gregos, o Agamenon espera o pior. Só que aí ele diz, mas não tenho como fugir ao que ele decide, né? Essa crença de que, né, a determinação das ações é sempre né, ela é criada, ocasionada por uma esfera divina, né? É isso que eu queria já passar para vocês, né? Que é o tema, né, que eu vou chamar de a inevitabilidade das ações, tá? Das ações humanas, né? E que o poder de causar ações, né, é um poder divino, né? Mais do que isso, né? Veja, se compete ao poder divino causar ações, compete aos deuses decidir, tá? Essa é canto 2. Essa é a consequência daquela frasezinha ali, tá? Eu gostaria que isso ficasse bem tematizado, por quê? Porque no caso da decisão ser transferida para o poder divino, isso tem consequência no domínio humano, tá? Qual é a consequência? Que os humanos só agem, né, de acordo com o que quer os deuses. Então os humanos, eles mesmos não têm vontade. Tem sim. Os humanos não têm esse impulso, né, esse querer, que é a motivação da ação, né? Tem sim. O que eles não têm é uma noção de querer como uma faculdade, um poder autônomo. Isso eles não têm. Isso eles não têm. Esta primeira frase quer mostrar.
essa primeira frase, esse trecho quer mostrar, tá? Então, aqui responde, essa compreensão aqui responde à pergunta da colega de uma maneira talvez mais... É claro que isso aqui é mais difícil da gente entender, porque escapa muito, né, ao modo como a gente pensa, né, sobre as coisas. Mas eu estou tentando mostrar para vocês o seguinte, que o fato de atribuir a decisão aos deuses não tira do humano, né, uma certa atividade, um querer, né? Porque ali está escrito, né, pelo Agamenon, que é inevitável a ação. E que ação? Que sugere o sonho. Né? Então, né, é inevitável querer, é inevitável agir, porque o sonho é inevitável. Aquilo que o sonho sugere é inevitável. Como é inevitável aquilo que o sonho sugere, é inevitável a ação que dele, esse sonho, se segue, tá? Então, olha só o que está sendo mostrado nesse curto trecho, né? Que o querer não pode ser um poder autônomo. Ele não é, o querer não pode ser transformado num poder autônomo. Por exemplo, eu não posso, né, neste momento, eu não posso, dessa consciência de Agamenon sobre o que está acontecendo, né, sobre a relação entre sonho, engano e sofrimento, eu não posso tirar a seguinte conclusão. Eu não posso tirar daqui assim, não quero agir conforme o sonho. Eu não posso tirar essa conclusão aqui, está vetada. Vetada. Ela não é nem possível, ela não é nem cogitada. E é isso que estranha. Por isso que as pessoas, né, causou um frisson no nosso debate assim, mas peraí. Ele sabe que está sendo enganado. Ele sabe que isso vai ocasionar profundo sofrimento e dor. Sim, ele sabe. Né? Se vocês tiverem, né, curiosidades, vocês vão ver que isso aqui define o que os gregos chamam de destino, moira. Né? A inevitabilidade da ação. Aí, alguém pode perguntar, mas peraí, professor, mas por que ele não poderia ter decidido diferente? Porque não cabe perguntar isso. Só cabe perguntar a quem pode decidir se eu supor a seguinte frase: eu posso querer agir assim ou assado. Né? Só essa frase aqui é que daria condições para eu pensar. Ele poderia ter feito diferente do que ele fez. Né? Já que ele sabia que era engano, que aquilo ia levar, por que ele não falou assim, cara, eu não vou fazer o que esse sonho determina que eu faço, porque isso, né, vai causar um sofrimento absurdo. Aí na continuidade da própria fala, ele diz, é inevitável que um Deus decide. Né? Então, é como se isto aqui não existisse, simplesmente não existisse. Algo que para nós é óbvio, mas os gregos eram primatas, primitivos, né? Eu brinquei primatas e primitivos aqui, mas foi consciente. Não, primitivos. Né? Não são não, pessoal. Tem nada de primitivo ali. Né? A gente não é uma sociedade mais evoluída, né? Mais civilizada do que a dos gregos, no sentido em que eu estou querendo aqui, né, dar, no contexto que eu estou querendo aqui mostrar, que é o contexto ético. Tá? Professor, então você está defendendo que a minha capacidade de decidir, ela também faz mal? Eu estou dizendo, não, eu tenho toda certeza. E é isso que eu vou querer mostrar para vocês. Né? A possibilidade que nós temos
de pensar que a nossa vontade é livre para decidir, causa problemas. Causa problemas. Assim como causa problemas ter que entender por que um Agamenon da vida, né, ele sabe que vai se lascar, mas não age diferente. Né? Ele torna aquilo que o Deus quer o seu próprio destino. Porque não tem jeito de fazer de outra maneira. Como não tem jeito de fazer de outra maneira, o que está neste contexto aqui sendo colocado é que ele não pode agir diferentemente do que lhe é destinado a agir. Né? Então, o que eu queria mostrar toda essa discussão é que eles têm uma noção de querer, né? Querer como motivo da ação, motivação, né? Motivação do agir. É porque as pessoas agem, produzem movimento, causam um efeito, causam um evento, causam uma ocorrência, causam uma ação. É nesse sentido que o querer está sendo colocado aqui. A reflexão do Agamenon sobre o querer, uma possível reflexão dele sobre o querer, nem é colocada. Por quê? Porque o sentido do querer para Agamenon é unívoco. Qual é o sentido unívoco? Todas as suas ações são inevitáveis. Inevitáveis. O que eu estou chamando de inevitável? Já estava escrito nas estrelas? Não, é que ele não pode intervir. Então, o humano não intervém para determinar com que a ação possa ser de uma outra maneira do que ela deveria ser. Então, veja, nesse sentido, não existe a possibilidade de pensar assim, a ação pode ser assim, vai lá então, se lasca, Agamenon, ou pode ser assado. Eu não tenho a possibilidade de pensar e de conceber, né, algo diferente do que eu faço. Eu só posso ter para mim o que eu faço. Não posso interferir no que eu quero, tá? Então, nesse sentido, é que é extremamente salutar ler a Ilíada. Ler a Ilíada é compreender um pouco a visão de mundo da ética homérica. Uma ética que tem, né, uma reflexão muito sucinta, deve-se dizer, eu vou mostrar isso em outros trechos, muito sucinta, né, muito pregnante, né, muito objetiva, mas que fala muito para nós que não pertencemos mais a essa ética. É importante considerar, né, bem, aí vocês vão ver que, bem, aí os gregos, beleza, então, a partir do 2, o que vai acontecer, que isso aqui já está instituído, né, ó, ruína, isso aqui vai voltar. Eu disse para vocês, né, dura, agrura, é para rimar, né, vocês vejam que o Trajano, ele tem, mas agrura é no grego átei, né, e átei é uma deusa. Lá vai a gente criar sentido e significado a partir de uma visão mitológica. Né? Ou, se vocês quiserem, a partir, né, de uma concepção ficcional. Né? Então, ruína serve para a gente como sentido e significado do mundo. O que é a ruína? Ruína significa o seguinte: você não pode agir diferentemente do que foi decidido por um Deus. Se você notou que tem engano, você pode até supor alguma coisa. Como, por exemplo, você vai sofrer. Se o Deus está te enganando, é porque ele não está do seu lado. Isso você pode alcançar. Mas você não pode dizer simplesmente, olha, dado que eu sei que ele me engana, então eu vou tentar fugir do engano dele. Porque o engano é necessariamente uma maneira dele me prejudicar. Não vai, não.
né? Não vai não. Você vai ser prejudicado. E sabe o que é o problema? Né? Agamenon sabe que não pode ser diferente. Tem que ser assim. E isso é que eu estou chamando de inevitabilidade. Né? As ações no mundo grego são inevitáveis. Elas não têm mediação. Elas são imediatas. Tá? Elas não têm alguma coisa que intervém, que interfere. Vocês vão ver que eu estou montando esse esquema, porque o que vai interferir, o que vai intervir, no caso do Aristóteles, é a faculdade racional. Ele vai falar que Deus o quê? Põe a razão aqui. Você vai ver que ela intervém justamente nesse momento. Tá bom, pessoal? Mas aí, né? Aqui vocês vão ver, tá lá a Tétis, né? Pelo amor de Deus, né? Vingue, né? Tem essa frase muito bonita. Essa frase é uma frase muito bonita, por exemplo, no canto 9. Se vocês quiserem aí, não tá aqui no texto que eu passei para vocês, mas para quem tiver interesse, ela tá mais ou menos... Peraí, só um minutinho aqui, deixa eu achar, acho que é 600... Eu acho que eu não tirei, estou procurando aqui no meu livro. Eu vou sempre falar os trechos, né? E aí vocês anotem e procurem na versão de vocês. Eu estou com a versão de vocês aqui também do meu lado. Né? Eu estou lendo, tô só falando para vocês o verso 615 do canto 9. O Aquiles, eu vou falar sobre o canto 9 agora, mas o Aquiles diz o seguinte: olha, eu não aceito as desculpas, não aceito as desculpas. Não aceito vocês virem aqui falando que vão me dar um monte de coisa. Eu não aceito, né, o que fez Agamenon. Não, mas espera aí, ele tinha perdido o juízo. Né? Vocês vão ver que esse tema vai aparecer no 19, que é quando Aquiles volta. Mas ele volta porque o amigo dele morre, né, no canto 16, 17, o Pátroclo, 16, ele morre e ele fala, bem, agora... Aí a Tétis fala, olha, agora você tem que voltar. Aí ele volta, né? Mas ele não volta por pedido de desculpas, porque os gregos descobrem que Deus está do lado de Aquiles, né, para poder fazer o quê? Para poder exigir a paga, né, a compensação do sofrimento e da fúria que Aquiles passa. E aí tem esse verso 615 do canto 9, né, que é um dos versos finais do canto 9, que o Aquiles vai falar o seguinte, olha... Belo é prejudicar a quem me prejudicou. Olha a lei de Talião, né? Tô brincando, né? Mas é isso. Olha a concepção de justiça que emerge daí. O que ele está querendo dizer? Né? Eu pedi a Zeus, né, que punisse os gregos porque um grego, o chefe, me causou sofrimento. E como é que eu exijo compensação? Causando sofrimento em quem me causou. É isso que o sonho vai anunciar, e é isso que Agamenon sabe. Sabe que vai sofrer. Ele só não sabe que é por causa de Aquiles. Ele sabe que Zeus está furioso com ele e vai destinar para ele sofrimento e dor. Só que ele não sabe que ele está fazendo isso em defesa ou para compensar. Eu vou usar um termo muito forte aqui, mas muito entre aspas, ele vai justiçar. Tá? Vai justiçar, um justiçamento. Né? É isso que está conclamando aqui a noção de justiça. É justiça retributiva. Né? Você me causou sofrimento, eu quero a paga. Eu quero a retribuição. Eu quero a compensação. Como é que você quer essa compensação? Faça-o sofrer. E aí eu vou ficar até melhorzinho, né? Por quê? Mas eles vão ter que sofrer o que eu estou sofrendo. Todo um grupo, né? Todo um exército de guerreiros vai ter que sofrer porque um herói sofreu. Né? E é isso que a Tétis está reclamando aqui. E aqui já avisa, eu estou lendo o canto 8, que, né, Heitor só vai cessar o ataque. Heitor é filho de Príamo, rei de Troia. Heitor só vai cessar o ataque, né, quando o Aquiles voltar. Isso só vai acontecer quando Pátroclo morrer. Já está dito o que vai acontecer. Né? É quase uma novela, você já sabe o que vai acontecer. Só que o que intriga, né, a quem hoje, né, se depara com esse texto, né, é justamente isso. Na verdade é o seguinte, olha, o destino dos gregos é ganhar. Só que para isso eles vão sofrer muito.
muito. Aí a pergunta é o seguinte: por que que eles sofrem muito? Já que eles sabem que vão sofrer. Porque eles são burros. É isso que Aristóteles vai dizer. Porque eles são burros. Não é não. É porque eles têm uma outra visão acerca de como agir. Do poder de agir. Tá? No canto 9, ele, né, de novo, o Agamemnon dá mostra de que sabe que Zeus maquina contra ele. Voltamos ao tema, né? Nesse trecho que vai aí mais ou menos entre os versos 16 e 23. Por favor, consultem. Consultem aí no trecho que vocês estão usando do canto 9. Né? A versão do Frederico, ela também tem os versos no canto da página, então peço a gentileza de vocês, né, coordenarem isso aí. Então, eles sabem o que vai acontecer, né? Eles, então, descobrem que talvez ir lá pedir desculpa, né, falando que vão fazer um monte de coisa pro Aquiles, talvez isso acalme Aquiles e faça-o mudar a sua decisão. Aí você diz, professor, mas peraí, né? Você falou que ele, né, um homem não pode decidir. Sim, mas veja, que foi Aquiles que saiu da guerra por causa de um sofrimento que lhe foi impedido. Não foram os deuses que quiseram o sofrimento de Aquiles, foram os homens. Aí muda de contexto. Quando são os homens que querem o meu sofrimento, eu posso decidir. Eu não posso decidir quando aquele que quer é supremo, né? Aliás, não só eterno, invisível, né, mas onipotente. A ideia de que, para a nossa tradição cristã, Deus é onipotente, não vem da nossa tradição, tá, pessoal? Isso é bem mais antigo do que a nossa tradição cristã. Mas o que me... Né, então vamos devolver as coisas para o Agamemnon e tal, né? Vamos fazer o que você quiser, né? Vamos fazer o que você quiser, né? Chama atenção o fato de, ao encontrar o Aquiles, ele está com uma cítara, né? E ele está cantando. Incrível, né? Quem canta é o poeta, né? Vocês sabem disso, né? Porque assim começa a Ilíada. Canta-me, ó musa, a cólera de Aquiles pelida. Tá lá o Aquiles cantando. Símile é um poeta, né? Parece um poeta. Tá com uma cítara na mão, cantando. Mas isso não interessa. O que interessa é esta frase, que é do reconhecimento, obviamente, de Aquiles. Bem, aí Aquiles vai dizer, aqui, né, justamente o trecho que nos interessa, né, quando ele já está em vias de negar qualquer tentativa de demovê-lo da sua decisão, ele vai dizer, olha, né, o que aconteceu com... E o Agamemnon precisa reconhecer isso, né, foi que Zeus lhe tirou o juízo. Zeus lhe tirou o juízo. Assim está na tradução de vocês. Eu estou com ela aqui do meu lado, né? Esse trecho aí, que é o trecho próximo 375 a 377, mais ou menos, o texto de vocês da Ilíada, né, tradução do Frederico Lourenço, está aqui, eu leio, né, nunca mais me seduzirá com palavras, chega, que sossegado encontre a destruição, visto que o juízo lhe tirou Zeus. Em grego, a palavra que está lá é uma palavra bem interessante, porque vai aparecer eufrenos, lhe tirou o eufrenos. Né? Frônesis vai dar moderação em Aristóteles, né? Uma mente equilibrada e moderada. Então, o que se tirou foi o eufrenos. Se tirou o bom equilíbrio da mente. Então, ele tirou a lucidez. E nesse caso, fica um tanto quanto, digamos, no vazio, o que ele quer dizer com essa frase. Zeus tirou a lucidez de Aquiles. Desculpa, Aquiles diz que Zeus tirou a lucidez, né,
tornou, aparece isso antes, né? Tornou Agamenon insensato. E Agamenon não sabe disso, tá? Agamenon não sabe disso, né? O Aquiles está meio que supondo, olha, e é só assim, pessoal, que o Aquiles vai compreender a atitude de Agamenon como uma ação inevitável. No momento em que o Agamenon age, né, ele acha que o Agamenon está, isso lá no canto 1, ele está exercendo o seu poder hierárquico. E isso o Aquiles não aceita. Aqui no canto 9 surge um fato novo, uma reflexão nova, que é, né, Zeus tirou a lucidez, né? Essa palavrinha aqui, né, que para nós quer dizer muita coisa, né? Lucidez no sentido de que ele tem a capacidade, ele tem ele tem consciência, né? Eu falei com vocês sobre esse tema na primeira aula, quando eu li o texto que motivou esse curso, que é uma reflexão do Nietzsche sobre esse tema, sobre esse universo homérico em torno de questões relacionadas à ética, relacionadas a uma compreensão da ação humana, né? Então, Zeus tirou a capacidade de inteligência, de julgar luz sobre as coisas, né? Lucidez nesse sentido de luminância, né? De ser claro, de claridade. Deus tirou a claridade. Então, como ele tirou a claridade, o que resta é, né, a obscuridade, né? Isso é um fato novo agora, porque agora, e isso vai voltar no texto, lá no canto 9, né? Agora o que está em discussão, né, é justamente o modo como Zeus tirou a lucidez, e aí vai aparecer aqui a partir das sessões, do verso, né, a partir do verso, vocês podem olhar aí, 495 do canto 9, né? Peraí, deixa eu digitar assim, deixa eu escrever em Romanos, né? Vai aparecer uma explicação sobre o como ele tirou, e aí aparece de novo até. Opa, é o contrário aqui. Se fala até, tá? Eu tô colocando esse acento aqui, nem sei porquê, porque não é até, é até, né? Enfim, uma paroxítona. Então vai aparecer essa figura aqui, né? Essa figura, que é a figura da ruína, é a decisão de Zeus acerca de Agamenon e dos seus próceres, né, do seu séquito. Quem de fato tira a lucidez de Agamenon é Ate. A Ate é a deusa que arruína as pessoas. Mas como é que ela arruína? Isso é uma representação. Vejam bem, os gregos têm uma representação de uma deusa, porque Ate é uma deusa na mitologia, né? Muito pouco pesquisada, mas vocês vão ver que o livro do André Malta é sobre esse assunto, né? O capítulo que nós vamos ler é sobre esse assunto. Eles têm uma entidade, né, do Olimpo para tirar e extrair a lucidez do homem, entendeu? E assim condenar o homem, o ser humano, a sofrimentos, né, terríveis. Então, se o tema da poesia homérica é o sofrimento humano também, né, os longos períodos de guerra, vocês leem as descrições das guerras, né, imagina, né, eles enfiam lança no crânio, né, roda, só para ver o sangue espargir sobre a terra, não é verdade? É muita dor, sofrimento, é muita representação de coisas cruéis, né? Que para nós hoje, nossa, não daria certo fazer uma novela dessa maneira, né? Porque não dá, né? A gente até assiste um jornal nacional, mas dramaturgia, aí não dá. O real a gente até topa o sangue, mas no mundo da fantasia a gente não gosta muito do sangue, não, né? Isso foi feito, por exemplo, no famoso filme do Mel Gibson, sobre a Paixão de Cristo,
Todo mundo odiou, falou que tinha sangue demais, né? Eu não sei como é que as pessoas leem a Bíblia. Eu leio aquilo, se torcer, sai sangue, né? O Novo Testamento, por exemplo. O Antigo, então, só tem maldade, né? Só tem maldade. Né? Então, Ate vai aparecer, então, como uma representação mítica para explicar o que significa, né, que um deus decidiu tirar a lucidez de Agamenon, né, e foi por isso que Agamenon agiu como agiu, né? E nós sabemos que ele não poderia ter agido de outra maneira. Então, vou fazer uma pausa aqui para poder falar sobre esse assunto, né, e encaminhar para o